Olá, povo de Deus, quarta-feira, Semana Santa, 31 de março de 2021. Primeira leitura, Isaías 50, 40, de 4 a 9, e depois o Evangelho 26, de 14 a 25. A nossa reflexão de hoje vai por aí. A introdução de ontem acerca do profeta Deutero Isaías vale também para hoje. E hoje temos o terceiro cântico do servo sofredor. Ouçamos o texto. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Cada manhã desperta os meus ouvidos para que eu aprenda como discípulo. O Senhor Deus abriu meus ouvidos, eu não resisti, nem recusei. Ofereci as costas para me baterem as faces aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me ultrajavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio. Por isso não me deixei abater o ânimo. Endureci o meu rosto como pedra, pois sabia que não ficaria envergonhado. Ao meu lado está quem me justifica. Quem ousará levantar-me um processo? Compareçamos juntos diante do juiz. Apresente-se quem tiver qualquer coisa contra mim. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem poderá condenar-me? Temos aqui, por um lado, o sofrimento, sim, do servo, mas por outro, a sua capacidade de resistir. Ele tem convicção de que Deus vem sempre em seu auxílio e que isto o faz ficar firme. O servo assume sua missão e transmitirá sempre a palavra de Deus a ele comunicada, custe o que custar, ainda que sua vida corra risco, que ele seja humilhado, para ter certeza de que o que ele transmite foi lhe dado por Javé. Ele diz que todos os dias faz a experiência da escuta, como um fiel discípulo. Precisamos aprender com o servo essa capacidade de, a cada dia, colocarmos-nos aos pés do Mestre, ouvi-lo profundamente, para depois termos algo a transmitir da própria experiência da escuta. Que nunca falemos sem antes termos feito esta experiência profunda da escuta do que Deus quer que nós transmitamos. Mateus 26, 14 a 25. Nosso texto de hoje é a visão de Mateus sobre a ceia pascal, em que Judas deixa o grupo e vai tramar a entrega de Jesus nas mãos inimigas que o querem matá-lo. Para uma ceia judaica, vários elementos são necessários. Um local adequado, de acordo com o número dos comensais, um cordeiro bem preparado de acordo com as tradições judaicas, até na forma de matar o animal, pães ázimos, ervas amargas, vinho, e preparar bem a mesa. Supõe-se que teve mais gente que os discípulos na preparação de tudo isso, sobretudo mulheres. Disse que a mesa era no formato de um U, baixa e com almofadas para todos se sentar. Quem se sentava perto tomava do pão e das ervas do mesmo prato. Daí que Jesus e Judas estavam bem próximos, comendo do mesmo prato. Então esse é o contexto da nossa ceia. Interessante as observações que Joaquim Jeremias, um exegeta alemão, faz sobre a refeição na época. Diz ele: para o oriental, a refeição tomada em comum tem um significado mais profundo do que para nós ocidentais. Ela é algo mais do que uma simples reunião de amigos. Há inúmeros exemplos no Primeiro Testamento que mostram refeições em momentos importantes de aliança, como entre Isaac e Abimeleque, ou de contrato, como o que ocorreu entre Labão e Jacó. Convidar alguém
para a própria mesa é sinal de paz, de confiança, de fraternidade, de perdão. Os hebreus tinham um elemento a mais muito importante: a oração antes e depois da refeição. Quando a família se reunia para a refeição, o pai tomava o pão, levantava-o de modo que todos o pudessem ver e, em nome de todos os presentes, pronunciava sobre ele uma oração de ação de graças. Um exemplo: louvor a vós, Senhor, nosso Deus, Rei do mundo, que fazeis nascer o pão da terra. Os presentes faziam sua esta oração de louvor respondendo: Amém. E depois da refeição, se recitava a oração de agradecimento. Louvemos Javé, nosso Deus, ao qual pertence tudo o que acabamos de comer. Em seguida, com a mão direita, levantava o cálice da bênção, um palmo acima da mesa, e com os olhos voltados para ele, recitava a oração final. Uma das fórmulas era essa: louvor a vós, Senhor nosso Deus, que alimentais o mundo todo com bondade, graça e misericórdia. Com a oração à mesa, a refeição em comum assumia um significado completamente novo, elevando-se da esfera profana para a religiosa e se transformando de instituição meramente social em reunião realizada sob o olhar de Deus. Justamente por isso, as pessoas piedosas, fossem elas teólogos, rabinos ou leigos, os fariseus, tinham o dever de conservar pura a comunhão de mesa e de não admitir nela a presença de pessoas ímpias. Assentar-se à mesa com Jesus é algo mais. É proclamação do início do tempo da salvação. É surpreendente que entre os comensais de Jesus se encontrem pecadores e publicanos. O oriental, que melhor do que nós sabia apreciar o valor de uma ação simbólica, compreendia imediatamente que para pessoas marginalizadas nos planos religioso e moral, como eram os pecadores, o serem admitidos à mesa de Jesus significava perdão e salvação. Portanto, Judas não estava sendo julgado por Jesus. Não era discípulo de categoria inferior que os demais. Como a todos, Jesus o amava e por isso sentia profundamente o que ele estava fazendo, a ponto de dizer que era melhor que ele não tivesse nascido. Judas é uma figura humana que já mereceu inúmeras análises, inúmeras tentativas de salvá-lo, de deixar o seu gesto menos trágico. Porém, ele mesmo analisou o que fez. A venda do amigo por 30 moedas é a coisa mais vil que ele podia ter feito, pois 30 moedas aparece lá em Zacarias ou em Êxodo como um valor de um escravo morto. Ele quis devolver as moedas aos sacerdotes e, com a recusa destes, Judas as teria atirado ao solo e, saindo dali, foi enforcar-se. É claro que há os que leem a história de Judas e alegam que sua decisão não foi totalmente livre, pois ele já tinha sido escolhido como traidor para cumprir as Escrituras. Ora, qualquer amigo íntimo de Jesus poderia ser o traidor, como Pedro, que negou Jesus. Judas agiu, sim, com total liberdade, porque o Pai respeita a nossa liberdade em absolutamente tudo. Até se nós quisermos tirar a nossa vida, a nossa liberdade está garantida. Isso não quer dizer que Judas não tenha sido perdoado, pois a misericórdia do Pai não se mede pelo tamanho da nossa misericórdia. Um beijo no seu coração.